Yo, Tomodachi! Daijoubu Kai! Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E hoje vamos falar sobre a série, um dorama, Jin. Vamos! Primeiro, falar um pouquinho da... Eita, ela é uma... Esse dorama foi baseado no mangá, de mesmo nome, Jin, do Motoka Murakami, né? A primeira temporada, né? Que ela foi feita em 2 temporadas, né? Estreou no Sunday Theater da TBS, um canal de televisão lá do Japão, né? Lá em 2009, né? Foi a primeira temporada que eu terminei de ver. Aí a segunda dela é de 2011, né? Então, e também tem uma versão coreana, né? Que chama Dr. Jin, né? Bom, isso aí é só pra falar sobre a série em si, que ela se trata, o iniciozinho aqui, vou sem spoiler, mais ou menos do plot inicial da história, e depois eu vou falar o que eu acho, as coisas que tem ali, beleza? Começa com Minataka Jin, né? Que é o nome no protagonista, né? Dá um nome à série, né? A série é sobre ele, né? Ele é um cirurgião, neurocirurgião, muito bom lá do hospital dele. Acaba vindo um paciente que estava todo machucado, que eles encontram lá na rua e tal, levam pra lá. Aí ele teria que fazer a cirurgia na cabeça dele, que ele perdeu muito sangue aqui, enfim, dá traumatismo craniano, enfim, sabe? Tem que fazer a cirurgia na cabeça dele. Antes disso, ele já tá conversando com um paciente e ele manda até um outro neurocirurgião que ele conhece. Aí fala, por que você não faz isso? Não, esse é melhor, pá. Mas é porque ele tá com uma... No primeiro episódio, que tem 1 hora e pouca, no primeiro episódio, já conta que ele tinha uma namorada, né? Ele ia casar com ela. Ela acabou tendo um tumor no cérebro. Aí era muito arriscado fazer a cirurgia, mas ela falou com ele, não tem problema fazer, vamos lá, se ocorrer tudo bem, vai ser bom, vai servir de coisa boa para a ciência, e se não, também ajuda a estudar ela e tal, enfim. Aí ele acaba não dando muito certo, tipo, ela não morreu, mas ela ficou em coma. Aí ele fica meio traumatizado com isso e não consegue mais fazer a cirurgia. Mas como só tinha ele ali, o paciente também já estava à beira da morte, aí ele acaba fazendo. Quando ele tá fazendo a cirurgia no cérebro, enquanto um bebê, um nódulo tipo, na cabeça dele, né, tipo, como se fosse um tumor, que é um bebezinho, desse tamanho assim. Aí bota num garrafinho de formol e tal, deixa lá guardado no negócio, e falam pra ele, caraca, você descobriu um negócio assim, você pode ficar famoso com isso, enfim. Aí esse paciente fica lá deitado e tal, e ele acaba tendo dor de cabeça, e acaba vendo a imagem do bebê assim, na cabeça dele. Aí ele vai até lá ver esse bebê, ele vai lá e pega assim, vê o bebê abrindo o olho, ele se espanta, sei lá, deixa lá. Aí chamam ele porque esse paciente sumiu. Aí ele vai procurar o paciente. Esse paciente estava lá escondido. Pega esse bebê, pega uns equipamentos médicos, sei lá, e começa a subir a escada assim fora do hospital pra ir lá em cima. Aí o Jin vê ele e tenta, você tem que voltar, você não pode ficar saindo aí e tal. Aí começa a puxar ele, sei lá. Aí ele fala, eu tenho que voltar para aquela era. Aí dá uma escorregada assim, né? Ele puxando a bolsa. Aquele bebê no formol, começa a sair assim, ele tenta pegar, tropeça o Jin, protagonista. Ele começa a rolar assim na escada. Ele apaga e quando acorda, ele está em outro lugar. Um gramado. Né? Aí, meio escuro assim, ele está com a bolsa, ele não acha o bebê do formol. E vai atrás procurar alguma coisa. Aí ele chega lá, vê uns samurais lutando. Aí ele pensa, é um drama de época? Estão filmando alguma coisa aqui? Sabe? Tá falando terninha dele assim, que é uma caneta lanterna que o médico tem.
Aí um deles vê ele e vai atacar ele. Um outro samurai protege ele, fala, sai daqui, sei lá o que, pá. Aí o samurai acaba tomando um corte aqui na cabeça dele. Aí depois vai vindo mais alguns desses outros 3 assim, vão embora. Aí ele pede ajuda do cara, fala, eu sou médico, sei lá, me ajuda aqui que dá pra salvar ele e tal. Aí levam até a casa desse cara, que é uma casa bem antiga, samurai, numa mansão assim. Aí ele fala que vai operar, vai abrir a cabeça, a mãe dele fica meio receosa, falou, não dá pra salvar ele, não sei o quê. Aí ele vai fazer a cirurgia com os equipamentos que tem na época lá. Ele corta a cabeça do cara, assim, né, tipo, abre a pele assim, aí fica só o crânio aqui aparecendo. E ele vai abrir com, tipo, um martelo, assim, pra poder quebrar o osso, né? Pra poder tirar o negócio de sangue. E depois a mãe e a irmã desse cara ajudam ele. Ele faz a cirurgia e tudo tranquilo. Aí depois é que ele vai pensar, caraca, eu realmente estou no passado, no período Edo. Que ele pergunta depois para a irmã do cara, a gente tá em qual ano? Ela não sabe, ela fala o ano que é a era... Ah, meu Deus, porque eles não conheciam a era como tem a era de estudo, né? Que tem Jomon, Yayoi, Asuka, Heian, papapá, enfim. Período Edo, que é onde eles estão, né? Mas lá tem a era que é a era do Imperador, que lá desde o período Asuka, o Imperador botou que as eras vão ser de acordo com cada Imperador. Aí tem o ano 3 ou 4 do Imperador daquela época lá, agora eu esqueci o nome. Eu boto aqui depois. Aí ele não sabe mais ou menos, aí ele pergunta se os navios negros já tinham chegado, né, do Commodore Perry lá, que foi em 1860 e pouco, não vou lembrar agora, que é no finalzinho do período Edo mesmo. Enfim, ela falou que é 10 anos depois disso. Aí ele falou, caraca, tô no período Edo ainda ali, né, no finalzinho, né. Enfim, aí nesse mesmo episódio ele salva uma outra mulher lá e tal, né. Aí ele acaba escutando a voz de um cara. Aí ele fala, pô, parece a voz do paciente que eu fui ver. Será que é essa pessoa? Aí ele vai atrás, só no finalzinho do episódio que ele descobre que esta pessoa é nada mais nada menos que Sakamoto Ryoma. Você viu meu vídeo sobre período Edo e era Meiji, sabe quem é. Aí terminou o primeiro episódio. Fiquei fascinado. Eu dei vontade de ver mais. Não vou falar sobre cada episódio, mas o plot em si tá aí. Dele... Como ele voltou no tempo, por que ele tá ali, ele consegue voltar, o que ele vai fazer, né? Isso, achei muito bacana. Agora com spoiler de mais coisas, né? Que eu falei só do primeiro episódio, resumão, tem bastante coisa ali, eu dei uma resumida gigante. Enfim, o mais legal é isso. Depois, no segundo episódio, ele já viu uma de varíola. Varíola não? Cólera. Acho que é cólera, porque ele chama de corori, se não me engano, lá. Aí ele sabia como é que faz, mas ele tem uma parte que fica em vários episódios, né? Quase em tudo. É esse medo dele mudar a história, né? Porque, será que eu tenho que salvar isso? A pessoa não deveria estar morrer nessa época, não foi isso que aconteceu? Será que eu tô modificando alguma coisa na história? Sabe? Mas aí ele tem uma... ele decide depois que... Uma mulher que ele salva no primeiro episódio também, que um cavalo acaba dando uma patada nela assim, que se assusta. Aí ele faz a cirurgia, tudo certinho. Aí ela... Depois ela acaba morrendo, que um assassino mata ela. Ele falou, pô, ela devia ter morrido lá, mas ela acabou morrendo depois. Então meio que não interfiro tanto, acaba morrendo de uma hora ou outra, né? Aí ele decide fazer, ele vai tentar avançar a ciência, né, a medicina,
para que no futuro a esposa, não a namorada dele, né, a mulher que ele gosta, consiga sobreviver. Que ele tem uma foto que ele tava com ele, né, a foto assim, e tem ela ali. Aí ele percebeu quando ele modificou, acho que foi depois que ele fez a penicilina, que naquela época não existia penicilina, só uns anos depois que o cientista que criou a penicilina iria criar a penicilina. Mas ele lembra que a Mickey, né, que é a mulher que ele gosta, que é a namorada dele, né, ele se casa. Vou chamar de esposa logo, porque ele quer casar com ela. Ele tava falando de um negócio que dá pra fazer do mofo azul, um mofo lá pra extrair não sei o que, faz um processo lá que tem como você pegar a penicilina. Que é esqueci o nome, oh meu Deus. Esqueci agora. Antibactericida, não que assim. Isso aqui é pra matar a bactéria. Tem coisa que a gente toma. Antibiótico. É tipo isso, né? Tem antibióticos lá que são tipo a amoxicilina, que é um antibiótico penicilínico, sabe? Não tem a ver com a penicilina. Enfim. Aí a foto muda. Era uma foto que ele tava junto dela na maca de operação que ela ficou lá, né? Tirando foto assim. Se não me engano, é nisso mesmo. Aí depois muda pra ele sentado num sofá. Sabe? Com uma cerveja na mão assim, ele sorrindo, tirando a foto no sofazinho. Então, tipo, ela estaria curada. Né? Aí... E depois que ele faz acho que ele ajuda uma outra cirurgia lá. Tá a foto deles num churrasco. Pô, tá indo bem, né? Tá indo bem. Mas ele fica com essa preocupação de mudar a história, principalmente quando ele encontra a Nokase, que é uma Oiran. Fiz um vídeo sobre Oiran aqui. Nessa série mostra o Oiran, porque ela acho que é uma antepassada da Nick, que é a mesma atriz que faz, né? Aí ela tava tendo... Foi os 2 últimos episódios, se não me engano, da primeira temporada. Tava com câncer de mama. Só que ele viu que ela tendo dúvida pra se casar com o cara lá, acabou que a Mickey na foto tava sumindo. E quando ela tava mais decidida que ia aceitar se casar, a Mickey tava voltando na foto. Aí ele fica com medo de falar disso, porque se falar que ela teria que operar e tal, o casamento ia ser cancelado. Aí a Mickey não ia nascer. Aí ele fica com essa dúvida na cabeça, martelando isso. Né? Mas depois ele fala que não consegue pensar, tipo, porra, vai morrer, não... Sabe, aquela vontade de médico de querer salvar a vida, e ele acaba fazendo cirurgia e tudo. E acaba que a foto, ele decidiu enterrar ela, porque se ele visse a foto antes de fazer a operação, ele podia acabar não fazendo a operação. Aí ele vê que a foto some, ele botou numa caixinha, né, pra ele poder pegar depois da operação pra ver o que aconteceu. E a foto sumiu. Aí ele falou que se libertou, porque ele não tem mais a foto pra ver como é que o Tamiki. Será que ela nasceu? Será que ela vai nascer do futuro? Será que ele vai nascer? Será que ele vai voltar? Sabe, aí a próxima temporada parece que promete bastante. Agora nos outros aspectos aí, do outro lado mais cultural e histórico, temos o Sakamoto Ryoma. Ali tá acontecendo as coisas para a Revolução Meiji, né? Que parece o Sakamoto Ryoma, o Katsu, que é um cara muito importante do Sakamoto Ryoma para fazer a Revolução Meiji. Eles estão fazendo a marinha japonesa. Tem o Sakamoto Ryoma tentando fazer parceria e tal com Tosa, né, e Choso, que ele é de Choso, né? Esses 2 estados, entre aspas, ali, né, províncias, são meio que inimigas. Aí ele tá tentando fazer parceria lá com Tosa pra negociar, e que ele ia atacar o Shogun e tal. Ele tá tentando estabelecer uma parte da história acontecendo. Tem a vida do pessoal de Edo ali.
Ele tem a parte da medicina da época, bem bacana. Tem a Yoshiwara lá naquele bar, a rua, né, o distrito ali de Yoshiwara, com as oirãs, né? Não exatamente oirãs, são algumas só, que são as garotas de programa ali, né? Aí mostra bastante delas, o sofrimento delas com a sífilis, né? Que não tinha preservativo, nem remédios para isso, né? Por isso que ele fez a penicilina, que foi para ajudar uma delas, né? A se curar da sífilis. Aí com a penicilina, a primeira não, porque estava já no finalzinho mesmo, não tinha cura. Ela já estava quase morta já. Se tivesse feito tratamento antes, ela tinha sobrevivido. Ele faz isso com várias ali, né? Então ele acaba curando elas e tal. É bem bacana, mostrando ele fazendo as cirurgias, ele cria equipamentos ali, pede, né, os carpinteiros, ferreiros para poder fazer o bisturi. Ele faz um negócio para medir o batimento, sabe? É bem legal para fazer aquele negócio que já tá na veia e fica pingando, né? Faz soro e tal, ele fez ali também. Então é muito legal você ver ele modificando e fazendo esses avanços ali com a tecnologia da época. Isso é muito legal, essa parte da história. E toda a cultura e o modo de vida ali é bem mostrado, né? A cidade, como é que é as coisas. Poxa, é bem legal mesmo. Os personagens são muito legais, o protagonista, principalmente com o dilema dele da mudança do futuro, que pode acontecer. Só que ele tá mudando o futuro pra caramba. Mas agora ele, como eu falei, sem a foto ele já não se preocupa tanto, porque ele não sabe, a foto sumiu. Então vai ver ele, sei lá, ele nunca tirou aquela foto, então não teria como ele trazer, sabe? Ele não sabe, pode estar sendo um futuro completamente diferente. Como eu não vi a segunda temporada, não li o mangá, nem sabia que tinha mangá, pra fazer esse vídeo que eu descobri que tinha mangá. Então eu nem sei como é que vai, o que vai acontecer, se a foto volta, se ele volta pro tempo dele, sabe? Eu não sei. Então tá instigante e bem bacana tudo. E as outras partes, sem ser... Acho que mostra a parte da história do Japão ali acontecendo. E a parte da história do Jin com a medicina, a preocupação dele com a Miki. Será que ele consegue voltar e não? Então é bem legal e você poder ver, né, eles falando no jeito da época, a vivência ali, sabe? O modo de vida e você ver como era maravilhoso, maravilhoso, é muito legal mesmo ali, sabe? Poxa, um dorama muito bom. Recomendo, principalmente para quem gosta do Japão, de dorama de maneira geral. Pode ser que goste, mas principalmente quem gosta do Japão, da história, né, da cultura, isso aí é um prato cheio, prato cheio. Acho que a TBS é o que faz mais sobre isso, se eu não me engano, ou é a NHK que faz lá geralmente história. Enfim, eu sei que esse aí tá muito bom, muito bom. E já gostei muito da personagem Saki. Mostrar aqui, pô, maravilhosa, maravilhosa. Muito legal. O protagonista também é muito bom com o negócio. Pô, o Sakamoto Ryoma é muito legal aqui. Não sei se a personalidade do verdadeiro era tão assim. Tem os livros aqui que contam a história do Sakamoto Ryoma, mas eu não sei se era tão doido e bacana desse jeito. Ele tem muita lábia para poder falar e luta muito bem também. Então, não sei, mas ele é muito legal, o personagem ali. É legal mesmo. Acho que, bem, você está aqui no meu canal, provavelmente eu gosto muita coisa do Japão, então provavelmente você deve gostar. É isso aí. Quando terminar a segunda temporada eu faço um apanhadão do que eu falei da série como um todo e gravo outro vídeo sobre a segunda temporada. Então é isso aí, meus amigos. Até a próxima.